Boa noite, alunos. Paz seja convosco. Nós hoje vamos dar continuação ao capítulo 4 da nossa apostila, tá? Onde nós falamos sobre as atribuições do ministério pastoral. Na semana passada, nós falamos sobre o cuidado que o pastor deve ter com o rebanho, provendo alimento, provendo proteção, provendo segurança àqueles que estão ao seu redor, o evangelismo. E hoje nós vamos falar sobre outra coisa. Na página 50 do seu livro fala sobre a disciplina, tá? Então, o que se trata essa questão disciplinar? O pastor ele deve estar apto a exortar o seu irmão, exortar a sua ovelha. Exortar não é só chamar a atenção. Nós também podemos colocar como exortação um aconselhamento, mostrar aquelas pessoas que estão junto com ele, as suas ovelhas, seus liderados, como agir conforme a palavra de Deus, como agir em sociedade, mostrar à pessoa não somente erros, mas também mostrar os acertos, não julgar a atitude daquela pessoa de forma a condená-la, mas sim de forma a ensiná-la a fazer o que é certo. Por que falamos isso? Nós temos muitos líderes que se julgam reis da razão. Não é assim. Devemos estar embasados na palavra de Deus para estar exortando aquele irmão que necessita de uma orientação, de um aconselhamento, de alguém que esteja próximo, orientando como ele deve agir. Veja bem, muitas vezes algumas pessoas chegam com problemas e o pastor já começa a pegar Bíblia, julgar, condenar aquela pessoa, sem saber o porquê, sem saber o que levou aquela pessoa a tomar algumas atitudes. Então, nós precisamos ter essa sabedoria de primeiro escutar, refletir e então orientar de forma correta. É isso que nós precisamos, tá? Nós não podemos ser juízes, não é o nosso papel. Nós somos orientadores pastorais. Nós mostramos o caminho certo. E com isso, se necessário for, nós traremos então a disciplina. Sim, disciplina. Assim como o pai corrige o filho mais novo, o pastor ele deve sim estar corrigindo aquelas pessoas que necessitam de correção. Agora, existe a diferença de corrigir com amor e corrigir com perversidade, Porque nós vemos aí casos de pessoas que ficam anos sentadas no banco porque estão em disciplina, não produzem nada, estão ali amarguradas, ansiosas, algumas chegam até mesmo a ficar depressivas e o pastor se julga correto. Não é assim. Mais vale você ensinar e mostrar o caminho certo e ajudar a pessoa a acertar do que pura e simplesmente jogá-la no banco. E pior, muitos colocam no banco e não dão nenhum tipo de assessoria espiritual. Claro, concordo que em algumas vezes você deva sim colocar uma pessoa no banco, mas um tempo determinado, com acompanhamento, com discipulado,
alguém orientando, estudo da palavra de Deus diário. Você estará fazendo o quê? Você está tratando daquela pessoa. Você estará, durante a disciplina, acompanhando o desenvolvimento que aquela pessoa vai ter. Se ela está melhorando ou não. Ela precisa de ter esses cuidados especiais. Porque se assim não for, saiba que os lobos travestidos de cordeiro usarão essa pessoa para destruí-la e também destruir a igreja, destruir o pastor. Então, este cuidado, ele é primordial. Orientar com sabedoria e disciplinar com sabedoria, tá? Com apoio, tendo alguém sempre próximo. Isso é fundamental, tá? Nós vemos por aí pessoas que estão destruídas espiritualmente porque foram colocadas de disciplina e foram esquecidas lá. Se você fizer um estudo mais aprofundado, né, dos livros dos evangelhos, né, Mateus, Marcos, Lucas, João, até mesmo o Atos dos Apóstolos, você vai notar que sempre houve a orientação, sempre houve a disciplina, mas também sempre houve o cuidado. Sempre teve o cuidado. Sempre Jesus estava perto. Sempre Paulo, Pedro, João, eles estavam próximos, orientando, sustentando os outros apóstolos e aqueles irmãos que chegavam ali até a obra. Em outro ponto, nós também precisamos entender das obrigações litúrgicas pastorais. É o pastor estar à frente dos cultos, organizá-los, saber o que vai acontecer, estar a par do louvor, né? Estar a par do louvor, estar a par da palavra, estar a par do que vai acontecer durante todo o momento em que ele estiver ali, à frente do culto. É muito estranho, irmão, o pastor ser o último a chegar. Muitas vezes ele nem sabe o que está acontecendo, não sabe quem vai pregar, não sabe quem vai recolher dízimo, quem vai orar, não sabe nada. Ele simplesmente está lá, chegou. Não, o pastor é o primeiro a chegar. O cronograma do culto tem que estar na mão dele. Caso você ainda não tenha conhecimento, as pessoas que estão sentadas, assistindo ao culto, participando do culto, elas prestam atenção em tudo. Diz uma pequena história que certo dia um homem convidou seu amigo para ir à igreja. O seu amigo não era convertido. Então ele disse o seguinte: eu vou à sua igreja sim, mas primeiro você tem que ir ao teatro comigo. E eles então foram ao teatro, assistiram a uma peça teatral e na semana seguinte foram até a igreja. Ao fim, o rapaz perguntou ao seu amigo: e então, o que achou do culto? O rapaz disse: olha, eu posso ser sincero? Ele disse: sim, seja sincero, você gostou? Ele disse: olha, o culto é até bom, mas necessita de organização. Você se lembra quando você foi ao teatro comigo? A peça começou no horário certo. Todos fizeram silêncio. Todos sabiam que hora ia começar e que hora ia terminar a peça, e ela terminou no horário do cronograma. A entrada foi organizada e a saída também foi organizada. Agora, quando eu cheguei à igreja, vi que os músicos ainda passavam som no altar.
O culto começou com certo atraso e me parece que as pessoas que estavam fazendo o culto não sabiam quem faria o quê. Olha, o culto foi muito bom, mas está faltando organização. Então, nessa pequena história, você nota que muitas vezes as atrações seculares, elas têm mais organização do que a igreja. E não pode ser assim. A igreja precisa ser organizada. Nós precisamos chegar e o grupo de louvor estar pronto para tocar. O pastor estar à porta recepcionando os membros. Sabermos quem irá pregar, que hora terá início e que hora terá fim, e esses horários serem respeitados. As crianças ou estarem na sala respectiva delas, ou então estarem sentadas junto a seus pais, que devem ensiná-las desde cedo a reverenciar o Senhor dentro da sua casa e não ficarem correndo pelos corredores, pelo altar. Isso traz um aspecto de desleixo. Tira a atenção das pessoas que estão ali. E isso não pode acontecer. Então o pastor, ele também tem que estar à frente da liturgia eclesiástica, da liturgia da igreja, tá? Assim como ele também deve estar à frente da ação missionária, dessa visão missionária, de cumprir o ID do Senhor, tá? De estar organizando não só cultos, mas como também ações missionárias, tá? Dando a ela um suporte eclesiástico para que as pessoas tenham uma base onde elas consigam uma orientação espiritual, onde elas consigam uma orientação do que fazer, de onde ir, sabendo que se houver algum problema, ela tem a quem possa recorrer, tá? E outra coisa, o pastor, ele deve estar sempre à frente da administração da igreja. Sempre, sempre. Ele tem que estar a par de tudo que acontece. E essa administração, ela não é apenas financeira. Ela é uma administração geral, de culto, financeiro, da zeladoria da igreja, de grupos missionários da igreja, de departamentos. Ele tem que estar a par de tudo. Ele tem que estar à frente para que as coisas andem dentro de uma mesma visão. Pode haver liberdade? Pode e deve. Porém, é uma liberdade que está a todo tempo sendo assistida pelo pastor. A visão, ela tem que ser única. Não adianta o pastor ter uma visão, o líder do grupo de homens tem outra, o líder do grupo de jovens tem outra, a líder de mulher tem uma, e por aí vai indo. Cada uma em uma estrada. É uma desorganização e não uma liberdade. Porém, quando a igreja está na visão pastoral, estão todos juntos com o pastor no mesmo caminho, um apoiando o outro dentro daquela visão, a tendência de almas salvas, ela é maior. Porque você vai estar em unicidade. Vocês vão ter o mesmo foco, o mesmo objetivo, todos trabalhando junto. E uma igreja que trabalha junta, ela tende a se fortalecer e a crescer. Porém, aquela onde múltiplas visões reinam, ela tende a ficar estagnada no mesmo lugar o tempo todo. Isso não é benéfico. Não é benéfico. Um outro ponto que eu gostaria de abordar é quanto o treinamento que o pastor deve dar aos seus pastores auxiliares. Como é isso, pastor? É necessário que durante todo o tempo que o pastor esteja à frente da obra, ele tenha um projeto de estruturar
os seus auxiliares. Sim, de estruturados. Imagine só. Amanhã o pastor te liga e fala: olha, você vai fazer um casamento na igreja. Eu, pastor? Sim, você. Mas eu nunca fiz um casamento. Bom, meu filho, agora é a hora de você aprender na prática. É assim que se aprende. Não, irmão. Não é assim. O pastor, ele deve zelar pela imagem da igreja. Ele deve zelar pela imagem dos seus pastores. O que ele deve fazer, então? Treinamentos. Mesmo que sejam trimestrais, semestrais, mas treinamentos. O pastor auxiliar, ele não pode viver de teoria apenas. Por que não simular casamentos? Por que não simular apresentação de crianças, apresentação de membros, lançamento de pedra fundamental? Fazer com que estes pastores auxiliares, eles estejam prontos para quando serem convocados para algo, eles estejam preparados. Permitir que pastores auxiliares possam servir ceia. Tem igrejas que têm 2 cultos aos domingos, 3 cultos. Por que não pegar pastor por pastor, fazer um ensaio da ceia e o mesmo então sirva a ceia no domingo de manhã e o pastor titular serve a ceia no domingo à noite? Você está preparando, estruturando as pessoas que estão ao seu redor, para quando você necessitar, você tenha a tranquilidade de saber que elas estão preparadas. Quando forem enviadas para o campo missionário, elas estão preparadas. Tem pastores que estão ali auxiliando, que quando são escalados para fazer um casamento ou algum tipo de ofício, passam até mal, porque nunca fizeram. Falam coisas no altar que não condiz com o que a Bíblia fala, mas por quê? Porque estão nervosos, nunca fizeram. Então, essa preparação é um sinal de amadurecimento pastoral, porque o pastor está ajudando o seu auxiliar a ficar maduro e assim poder então ser enviado para a obra, para assumir uma igreja. Ele vai chegar pronto. É necessário que seja assim. É necessário que tenhamos a visão de crescimento de reino, de forma a ajudar o próximo a crescer, a estar pronto. É assim que se faz. É assim que se discipula. Na palavra, na teoria e na prática. É necessário que o pastor, antes de colocar o seu auxiliar para pregar em cultos oficiais, saiba a condição dele. Se ele está apto a pregar, se tem uma boa homilética, se tem uma boa dicção, se o seu pensamento é um pensamento organizado, se usa a palavra ou não, se ele tem esboço, se não tem. Leve para o grupo de homens, leve para o grupo de mulheres, que ele comece ali e que você, como pastor, possa sentar junto com aquele auxiliar e mostrar onde ele precisa melhorar, onde ele precisa investir para um crescimento. Isso vai resultar em quê? Num crescimento não só do seu auxiliar, não só do pastor, mas no crescimento de qualidade de pregação da sua igreja. De repente, o pastor precisa melhorar a sua leitura, mas se não tiver alguém para alertá-lo disso, ele continuará sem conseguir ler direito.
sem conseguir falar de uma maneira clara, de uma maneira organizada, que as pessoas venham entender as suas ideias. Tudo isso faz parte da administração eclesiástica, da organização litúrgica. Então, o pastor, ele não pode ser aquela pessoa que fica apenas sentado atrás de uma mesa dando ordens. Ele não pode ser uma pessoa esporádica na igreja, que fica ali, de vez em quando aparece, olha o que está acontecendo e vai embora. Não. A presença do pastor na igreja e nos seus trabalhos é primordial, essencial. O ideal é que o pastor esteja na igreja em tempo integral. Isso seria o ideal, para que ele esteja a par de tudo o que acontece. Se não for possível, que ele então tire tempo diário para estar presente, ler relatórios, conversar com presidentes de grupos, saber tudo o que está acontecendo. Então aqui termina o nosso capítulo 4. Espero que você possa fazer os exercícios, enviar no meu e-mail, enviar no meu WhatsApp para que eu possa estar corrigindo. E há tempo. Sobre o trabalho do livro, hoje, dia 16/4/2020, é o último dia para que você me entregue o trabalho do livro valendo 5 pontos. A partir do dia 17 até o dia 30, eu ainda estarei recebendo este trabalho. Porém, ele será avaliado em 2,5 pontos apenas. Por quê? Porque eu não posso ser injusto com aquelas pessoas que me entregaram o trabalho dentro do prazo. Ok? E depois do dia 30 de abril, eu estarei corrigindo sim os trabalhos, mas eles não serão mais pontuados, tá? Então, se você não fez, faça, tá? Os trabalhos que foram enviados, eles já estão sendo corrigidos e pontuados, tá? E tenho enviado os comentários no privado de cada um. E que você possa estar fazendo as atividades e enviando, por favor. Que Deus te abençoe, te guarde, te livre de todo mal. Assim seja, amém. E graças a Deus.